Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Meu irmão, minha irmã, hoje é segunda-feira, dia 27 de abril, e a gente vai rezar por você, o 27º dia de abril. Os últimos dias desse mês que foi tão cheio, tão intenso, tão formador, e que agora está chegando ao seu final com maio batendo na porta, com um novo mês se aproximando, com 31 dias novos esperando do outro lado de uma virada de calendário que está a apenas 4 dias de acontecer. E hoje a gente vai falar de esperança, de confiança, de um Deus que já está em maio antes que você chegue lá, que já preparou os planos de paz e não de mal que vão marcar cada dia do próximo mês, e já está trabalhando no futuro que ainda não chegou com a mesma fidelidade com que trabalhou em cada dia de abril que já passou. Porque Jeremias 29:11 não foi dito para quem estava no auge, foi dito para quem estava no exílio, para um povo que tinha passado por um dos períodos mais difíceis da sua história, que tinha motivo suficiente para desesperar do futuro, que olhava para frente e que não via razão para a esperança de dentro das circunstâncias que estava vivendo. E foi exatamente para esse povo, nessa situação, que Deus declarou os seus planos. Planos de paz, planos de bem, um futuro, uma esperança. E nesta corrente de oração que nos une, a gente vai rezar por você que está chegando nesses últimos dias de abril com o coração dividido, que tem gratidão pelo que o mês trouxe e ao mesmo tempo tem perguntas sobre o que maio vai exigir. E olha para frente com uma mistura de expectativa e de apreensão que precisa ser transformada em esperança ativa pela palavra de Deus. Por você que está saindo de abril com situações ainda abertas que vão atravessar a virada de mês junto com você, que não vai entrar em maio com tudo resolvido, que vai cruzar essa virada ainda com o peso de coisas que continuam, e que precisa ouvir que os planos de Deus para maio são de paz mesmo, quando as circunstâncias que entram em maio com você ainda não são de paz. Por você que teve um abril difícil e que está com medo de que maio seja igual ou pior, que a experiência do mês que está terminando está colorindo a expectativa do mês que está chegando com uma tonalidade mais escura do que deveria, e que precisa que a palavra de Deus seja mais alta do que a experiência recente na hora de definir o que esperar do futuro. Por você que quer entrar em maio diferente, que quer que a virada de mês seja real e não só de calendário, que quer que maio seja o mês em que o que ainda não se cumpriu de abril finalmente se cumpre, que quer entrar em maio com esperança declarada e não só com desejo silencioso de que vai ser melhor. Juntos nesta corrente de fé, vamos declarar esperança e confiança nessa segunda-feira sobre maio que está chegando. Vamos proclamar os planos de Deus sobre o próximo mês antes de ele começar. Vamos invocar São Miguel Arcanjo sobre essa virada de mês, com a missão de abrir o que maio tem guardado e de fechar o que abril deixou que não precisa atravessar para o próximo mês. Antes de começarmos, te peço um gesto simples. Deixa o teu like neste vídeo e compartilha com alguém que está chegando nesses últimos dias de abril, precisando de esperança para o novo mês. Com alguém que precisa ouvir que Deus já tem planos de paz para maio e que esses planos são mais reais do que qualquer medo que o mês que passou plantou. Agora fecha os olhos, respira fundo e vamos juntos. Segunda-feira dos últimos dias de abril. Tem algo único nessa semana. É a última semana de um mês que foi inteiro, que teve começo, meio e fim, que trouxe tudo o que trouxe e que agora está chegando ao seu encerramento com o próximo capítulo já esperando para ser aberto. E nessa última semana de abril, há uma tensão natural entre o que foi e o que ainda vem, entre o que o mês ensinou e o que o próximo mês vai pedir, entre a gratidão pelo que passou e a esperança pelo que ainda não chegou. E é exatamente nessa tensão que Jeremias 29:11 precisa ser declarado com força, porque os planos de Deus não foram feitos no começo de abril e terminam no fim. Foram feitos antes que abril começasse e já incluem maio, junho, julho e cada mês da história que ainda está por ser vivida. O Deus que declarou os seus planos para o povo no exílio é o mesmo que declarou os seus planos para você
antes que você soubesse que ia precisar deles. Planos de paz e não de mal. Essa é a intenção. Esse é o coração de Deus sobre o seu futuro. Não há plano B de mal que Deus esteja considerando para você caso o plano A de paz não funcione. Há um plano de paz, de bem, para dar um futuro, para dar uma esperança. E maio já está dentro desse plano. Cada dia de maio que ainda não chegou já foi considerado pelos planos de Deus. Cada situação que vai surgir, cada porta que vai precisar ser aberta, cada provisão que vai ser necessária, cada batalha que vai precisar ser vencida, tudo já está dentro dos planos de paz que Deus tem para você. Hoje, dia 27 de abril, São Miguel Arcanjo está aqui abrindo essa última semana de abril com a espada de esperança, preparando o terreno de maio antes que você chegue lá, removendo obstáculos que o inimigo já colocou no caminho do próximo mês, guardando os planos de Deus sobre o seu futuro com a proteção de quem sabe que o inimigo não pode cancelar o que o Senhor planejou. Para agora, respira e recebe a esperança e a confiança nos planos de Deus para esse novo mês que está chegando. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu paro diante de Ti nessa segunda-feira de abril, com um coração que quer olhar para maio com esperança e não com medo, com confiança nos Teus planos e não com ansiedade pelo que ainda não sei que está vindo. Agradeço porque Tens planos para mim, que meu futuro não é acidente, não é resultado aleatório de circunstâncias que se combinaram de formas imprevisíveis. É plano, pensado por Ti, antes que eu soubesse que precisava ser pensado, com a intenção específica de me dar paz e não de me fazer mal. Agradeço porque esses planos incluem maio, que o mês que ainda não começou já está dentro do mapa de Deus, que cada dia de maio que ainda não chegou já foi considerado pela sabedoria e pelo amor do Deus que vê o fim desde o começo e que prepara o caminho antes de eu chegar nele. Agradeço por abril inteiro, por tudo que esse mês me ensinou, pelo que foi fácil e que alegrou, pelo que foi difícil e que formou, pelo que chegou como esperava e pelo que chegou diferente do que esperava, mas que tinha tua mão, por cada dia dos 27 que já passaram, que foi plano teu se cumprindo, mesmo quando pareceu circunstância aleatória se desenvolvendo. Agradeço pela esperança que não envergonha, que não é wishful thinking, que não é ingenuidade de quem não sabe o que está pela frente. É a esperança ancorada em quem sabe o que está pela frente antes de mim e que garantiu que os seus planos são de paz. E quem ancora a esperança nessa garantia não envergonha, porque a garantia é tão sólida quanto o caráter de quem a deu. Agradeço porque o futuro que Deus preparou é melhor do que o que eu conseguiria imaginar sozinho. Que os planos de Deus excedem as minhas expectativas porque excedem a minha capacidade de imaginar. Que maio vai trazer coisas que eu não conseguiria ter pedido porque não sabia que precisava delas. E que isso é graça. São Miguel Arcanjo, guerreiro que abre caminho para o futuro que Deus planejou, hoje eu te invoco sobre esses últimos dias de abril e sobre o maio que está chegando com a fé de quem sabe que os planos de Deus são de paz e que nenhum inimigo pode cancelá-los. Abre o caminho de maio à minha frente com tua espada de luz. Vai na frente e prepara o terreno do próximo mês antes que eu chegue nele. Pelos obstáculos que o inimigo já colocou em maio antes de ele começar, antecipando o que Deus quer fazer e tentando bloquear antes, remove-os agora com a autoridade do nome de Jesus. Pelos planos de paz que Deus preparou para maio e que o inimigo está tentando interceptar antes de se concretizarem, guarda-os com tua espada de fogo, para que cheguem intactos até mim quando o tempo certo de Deus chegar. Pelas portas de maio que Deus já abriu nos bastidores e que ainda não são visíveis daqui, guarda-as abertas, para que quando eu chegar nelas, elas estejam prontas para ser atravessadas. Pelas provisões de maio que Deus já separou e que ainda estão a caminho, protege o percurso delas até mim para que cheguem sem ser desviadas, nem atrasadas por obra contrária. Pelas batalhas que maio vai trazer e que o inimigo já está planejando, vai na frente e prepara a vitória,
antes que eu chegue na batalha, para que quando eu chegar, já haja um caminho de saída preparado pelo Deus dos planos de paz. Renova em mim hoje a esperança ativa. Não a esperança passiva de quem espera sentado que as coisas melhorem. A esperança ativa de quem age com fé porque confia nos planos de quem está no controle de tudo que ainda está por vir. Senhor, que essa segunda-feira seja o começo de uma semana em que a esperança cresce a cada dia, em que a confiança nos teus planos para maio se aprofunda a cada oração, em que a certeza de que o futuro que preparaste é de paz se instala no coração de tal forma que o medo não consegue mais encontrar espaço onde se instalar. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te apresento todas as pessoas desta corrente que estão chegando nesses últimos dias de abril, precisando de esperança e de confiança nos teus planos para o mês que está chegando. Pessoas que estão saindo de abril com feridas que ainda doem. Que o mês trouxe perdas, decepções, situações que não saíram como esperavam e que estão com dificuldade de olhar para maio sem que a experiência de abril colora a expectativa com tonalidades mais escuras do que deveriam. Almas que estão com medo de maio, que conhecem as demandas que o próximo mês vai trazer e que olham para elas com um peso que a esperança humana não está conseguindo sustentar sozinha, que precisam que a esperança que vem de Jeremias 29:11 seja maior do que o medo que vem das circunstâncias que estão vendo. Pessoas que estão saindo de abril com situações ainda abertas que vão atravessar a virada de mês, que não vão entrar em maio com tudo resolvido e que precisam ouvir que os planos de Deus para maio são de paz mesmo quando as circunstâncias que entram em maio ainda não são. Que o plano já inclui a resolução mesmo que a resolução ainda não seja visível. Famílias que precisam de esperança coletiva para o próximo mês, onde cada membro está olhando para maio com perguntas diferentes, mas com a mesma necessidade de um Deus que tem planos de paz para cada uma delas ao mesmo tempo e que é grande o suficiente para cuidar de cada plano individual sem perder de vista o plano familiar. Empreendedores e trabalhadores que estão olhando para o próximo mês com as contas, as metas, as demandas profissionais pesando sobre a esperança. Que precisam que os planos de Deus sejam grandes o suficiente para cobrir não só a espiritualidade, mas também a profissionalidade, a provisão concreta, o trabalho real, o sustento necessário. Senhor, olha para cada uma dessas pessoas com os olhos do Deus que já está em maio esperando por elas com tudo que precisam preparado, que não está ansioso pelo que maio vai exigir delas, porque já tem a resposta para cada demanda preparada antes da demanda surgir. Que a esperança de Jeremias 29:11 desça sobre cada vida desta corrente nessa segunda-feira, de um jeito que transforma a perspectiva de maio de ameaça em oportunidade, de medo em fé, de apreensão em expectativa de graça. São Miguel Arcanjo, abre o caminho de maio para cada pessoa desta corrente nessa segunda-feira. Que nenhum deles entre no próximo mês sem a esperança nos planos de Deus como âncora. Que nenhum medo de maio desta corrente seja mais alto do que a voz de Deus que diz que tem planos de paz. E que cada um declare com esperança que não envergonha. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. A esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Senhor, hoje eu entrego nas tuas mãos tudo que está dificultando que eu olhe para maio com esperança e confiança genuínas. Entrego o medo do que maio pode trazer, as antecipações negativas que chegam antes das circunstâncias, as preocupações com o que ainda não aconteceu, mas que o inimigo projeta como provável para roubar a paz do presente e a esperança do futuro ao mesmo tempo. Entrego as cicatrizes de abril que estão colorindo a visão de maio. As experiências difíceis do mês que está terminando, que criaram um padrão na expectativa, que faz o futuro parecer uma repetição do que doeu, em vez de um capítulo novo, escrito por um Deus que não repete a mesma história sem propósito.
Entrego as situações que vão atravessar a virada de mês comigo, as que não fecharam em abril e que vão chegar em maio ainda abertas. E confio que os planos de Deus para maio já incluem a resolução dessas situações no tempo perfeito. Que o fato de não terem fechado em abril não significa que não vão fechar. Significa que o tempo de Deus é outro e que o tempo de Deus é sempre perfeito. Entrego as expectativas que tenho para maio, as que são de fé e as que são de ansiedade, as que estão alinhadas com o que Deus quer e as que ainda precisam ser ajustadas pela sua vontade. Que maio seja vivido nos teus planos e não nos meus. Que a esperança que tenho seja a esperança que vem de ti e não a que construí sozinho. Entrego os sonhos que ainda não se cumpriram e que espero que maio traga. As orações que fiz em abril e que ainda estão esperando resposta. As sementes que plantei em meses anteriores e que espero ver florescer em maio. Coloco tudo nas tuas mãos, com a confiança de que o agricultor que planta não esquece o que semeou. São Miguel Arcanjo, sela essa entrega com tua espada de luz. Corta todo espírito de desesperança que quer fazer maio parecer igual a tudo que foi difícil antes. Que quer roubar a esperança antes que o mês comece usando as memórias do que doeu, como argumento de que o que vem vai ser igual. Corta o acordo que fiz com o medo do futuro quando disse que não vai melhorar, que sempre vai ser assim, que não adianta esperar. Essas palavras perderam o poder sobre o meu futuro, porque o Deus dos planos de paz já tem maio planejado, e os seus planos não incluem a continuidade infinita do que me fez sofrer. Corta toda a obra do inimigo que está tentando bloquear os planos de paz de Deus para maio, antes de o mês começar. Toda a estratégia contrária que foi montada para interceptar o futuro que Deus preparou antes de ele chegar até mim. Corta a comparação que às vezes faço entre o meu futuro e o de outros, que rouba a esperança personalizada que Deus tem para mim, fazendo parecer que os planos de paz são para outros e não para mim especificamente. E abre em mim a esperança que não envergonha, que está ancorada não nas circunstâncias que mudam, mas no caráter de Deus que não muda, que não depende de como abril foi para ser real sobre como maio vai ser, que vem do amor de Deus derramado no coração pelo Espírito Santo e que por isso não seca quando as circunstâncias ficam secas. Senhor, que essa semana que vai de hoje até a virada de mês seja uma semana de esperança crescente, de confiança que se aprofunda, de certeza que se instala de que os planos de Deus para maio são de paz e que essa certeza é mais real do que qualquer medo que tentou ocupar o lugar que ela merece. Que quando maio chegar, eu entre nele como alguém que já estava esperando, que sabia que vinha, que tinha ouvido que os planos são de paz, que estava pronto para receber o futuro e a esperança que Deus prometeu. São Miguel, guarda essa esperança nos últimos dias de abril e abre o caminho de maio com a espada do Deus dos planos de paz. Que o que foi preparado para o próximo mês chegue intacto, que o futuro que Deus planejou não seja roubado antes de ser vivido. E com a esperança que não envergonha e a confiança nos planos de paz de Deus, eu declaro: quem como Deus, ninguém como Deus. Amém. Senhor, hoje eu te louvo porque tens planos, porque o futuro não é vazio. Porque maio não é um conjunto de dias aleatórios que vão acontecer sem direção. É parte do plano, do teu plano, de paz e não de mal, para me dar futuro e esperança. Te louvo porque conheces o fim desde o começo. Que enquanto eu estou olhando para o próximo mês com perguntas, tu já estás lá com respostas. Que a distância entre onde estou e onde precisarei estar em maio já foi percorrida pelos teus olhos e os teus pés, e que há um caminho preparado antes que eu chegue nele. Te louvo por abril com tudo que ele foi, porque cada dia desse mês estava dentro dos teus planos, mesmo os que doeram, mesmo os que confundiram, mesmo os que pareceram contradizer o que disseste sobre o futuro. Tudo foi plano, tudo foi propósito, tudo vai fazer sentido quando o tempo certo chegar. Te louvo pelo maio que vem, pela esperança que tenho baseada não no que vejo, mas no que disseste, pelos planos de paz que já estão preparados, pelo futuro que já foi planejado, pela esperança que já foi garantida,
antes que eu chegasse nesse dia para pedir por ela. São Miguel Arcanjo, eu te louvo por abrires o caminho do futuro de quem confia em Deus, por ires na frente e preparares o terreno de cada mês antes que o povo de Deus chegue nele, por guardares os planos de paz de Deus sobre o futuro de quem confia no Senhor. Senhor, que cada pessoa desta corrente entre em maio com a esperança de Jeremias 29:11 como âncora, com a confiança nos teus planos como base, com a certeza de que o futuro que preparaste é de paz e que essa certeza é mais real do que qualquer medo que tentou ocupar o lugar dela. Por tudo isso, com esperança que não envergonha e confiança nos planos de Deus para maio, eu proclamo: quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje, nessa segunda-feira, dia 27 de abril, guarda isso bem fundo no teu coração. Deus tem planos para você em maio. Não esperanças vagas, não boas intenções indefinidas. Planos específicos, pensados com cuidado, com a intenção declarada de paz e não de mal, de te dar um futuro, de te dar uma esperança. Esse Deus que declarou esses planos é o mesmo que esteve em cada dia de abril, que foi fiel quando foi difícil, que foi bom quando pareceu ausente, que trabalhou nos bastidores quando o palco da sua vida não mostrava o que estava sendo feito por baixo. E o mesmo Deus de abril está em maio, já lá, já preparando, já trabalhando nos detalhes de cada dia que ainda não chegou, com planos de paz que nenhum inimigo pode cancelar, porque foram pensados antes que o inimigo soubesse que havia algo a ser cancelado. Entra nessa semana com esperança crescente, com confiança que não depende do que você vê, mas de quem você conhece, com a certeza de que quando maio chegar você vai encontrar o mesmo Deus fiel que te esperou em cada mês anterior e que nunca decepcionou quem confiou nos seus planos. São Miguel Arcanjo está abrindo o caminho de maio à frente de cada pessoa desta corrente. Está removendo obstáculos, guardando os planos de paz, preparando o terreno de cada dia que ainda não chegou. Vai com esperança, vai com confiança, vai com a certeza de que o futuro que Deus preparou é melhor do que o que você conseguiria imaginar sozinho, e que esse futuro está apenas a 4 dias de começar. E quando o medo do que maio pode trazer, tentar ser mais alto do que a esperança do que Deus preparou para maio. Quando as cicatrizes de abril tentarem colorir a expectativa de maio com tonalidades que não são as tonalidades dos planos de Deus, levanta o teu coração e declara bem alto, unidos nesta corrente de fé: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meu irmão, minha irmã, se esta oração encheu o teu coração de esperança para maio e de confiança nos planos de paz de Deus que já estão preparados para o próximo mês, participe desta corrente. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que está chegando nesses últimos dias de abril, precisando de esperança para o novo mês, e que precisa ouvir que Deus tem planos de paz para maio. Escreve aqui nos comentários uma esperança para maio, uma declaração do que acreditas que os planos de Deus vão cumprir no próximo mês na tua vida. Juntos, nesta linda corrente de oração, estamos declarando esperança, plantando confiança nos planos de Deus e preparando o coração de milhares de pessoas para entrar em maio sabendo que o Deus dos planos de paz já está lá esperando por cada uma delas. Agora vai em paz, vai esperançoso, vai confiante, vai abençoado pela graça do Deus que tem planos de paz para você e sob a guarda fiel de São Miguel Arcanjo, sobre cada dia que ainda resta em abril e sobre cada dia de maio que está chegando. Que esses últimos dias de abril sejam de esperança crescente, que a virada de mês seja real e não só de calendário. Que maio seja o mês em que os planos de paz de Deus se cumprem de formas que glorificam o seu nome e que fortalecem a fé de quem confiou nele mesmo sem ver o que estava preparado. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Amém.